Capítulo 118. A mão de Sancha. Tudo acaba, leitor. É um velho truísmo a que se pode acrescentar que nem tudo que dura, dura muito tempo. Esta segunda parte não acha crentes fáceis. Ao contrário, a ideia de que um castelo de vento dura mais que o mesmo vento de que é feito, dificilmente se despegará da cabeça. E é bom que seja assim, para que não se perca o costume daquelas construções quase eternas. O nosso castelo era sólido, mas um domingo, na véspera, tínhamos passado a noite no Flamengo, não só os dois casais inseparáveis, como ainda o agregado e prima Justina. Foi então que Escobar, falando-me à janela, disse-me que fôssemos lá jantar no dia seguinte. Precisávamos falar de um projeto em família, um projeto para os 4. Para os 4? Uma contradança? Não, não és capaz de adivinhar o que seja, e nem eu digo. Vem amanhã. Sancha não tirava os olhos de nós durante a conversa, ao canto da janela. Quando o marido saiu, veio ter comigo. Perguntou de que é que faláramos. Disse-lhe que de um projeto que eu não sabia qual fosse. Ela pediu-me segredo e revelou-me o que era. Uma viagem à Europa dali a 2 anos. Disse isto de costas para dentro, quase suspirando. O mar batia com grande força na praia. Havia ressaca. Vamos todos? Perguntei por fim. Sim, vamos. Sancha ergueu a cabeça e olhou para mim com tanto prazer que eu, graças às relações dela e Capitu, não se me deixaria beijá-la na testa. Entretanto, os olhos de Sancha não convidavam a expansões fraternais. Pareciam quentes e intimativos. Diziam outra coisa, e não tardou que se afastassem da janela, onde eu fiquei olhando para o mar pensativo. A noite era clara. Dali mesmo busquei os olhos de Sancha ao pé do piano. Encontrei-os em caminho. Pararam os 4 e ficaram diante uns dos outros, uns esperando que os outros passassem. Mas nenhum passava. Tal se dá na rua entre 2 teimosos. A cautela desligou-nos. Eu tornei a voltar-me para fora. E assim posto, entrei a cavar na memória se alguma vez olhara para ela com a mesma expressão, e fiquei incerto. Tive uma certeza só, é que um dia pensei nela como se pensa na bela desconhecida que passa. Mas então dar-se-ia que ela adivinhando, talvez o simples pensamento me transluzisse cá fora, e ela me fugisse outrora irritada, ou acanhada, e agora por um movimento invencível. Invencível. Esta palavra foi como uma bênção de padre à missa, que a gente recebe e repete em si mesma. O mar amanhã está de desafiar a gente, disse minha voz de Escobar ao pé de mim. Você entra no mar amanhã? Tenho entrado com mares maiores, muito maiores. Você não imagina o que é um bom mar em hora brávia. É preciso nadar bem como eu e ter esses pulmões, disse ele batendo no peito a esses braços. Apalpei-lhe os braços como se fossem os de Sancha. Custa-me esta confissão, mas não posso suprimi-la. Era jarretar a verdade. Não só os apalpei com essa ideia, mas ainda senti outra coisa. Achei-os mais grossos e fortes que os meus, e tive-lhes inveja. Acresce que sabiam nadar. Quando saímos, tornei a falar com os olhos à dona da casa. A mão dela apertou muito a minha e demorou-se mais que de costume. A modéstia pedia então, como agora, que eu visse naquele gesto de Sancha uma sanção ao projeto do marido e um agradecimento. Assim devia ser, mas um fluido particular que me correu todo o corpo desviou de mim a conclusão que deixo escrita. Senti ainda os dedos de Sancha entre os meus, apertando uns aos outros. Foi um instante de vertigem e de pecado. Passou depressa no relógio do tempo. Quando cheguei, o relógio ao ouvido, trabalhavam só os minutos da virtude e da razão. Uma senhora deliciosíssima, concluiu José Dias um discurso que vinha fazendo. Deliciosíssima, repeti com algum ardor que moderei logo emendando-me. Realmente uma bela noite. Como devem ser todas as daquela casa, continuou o agregado. Cá fora não, cá fora o mar está zangado, escute. Ouvia-se o mar forte, como já se ouvia de casa. A ressaca era grande e à distância viam-se crescer as ondas. Capitu e prima Justina, que iam adiante,
Detiveram-se numa das voltas da praia e fomos conversando os quatro. Mas eu conversava mal. Não havia meio de esquecer inteiramente a mão de Sancha nem os olhos que trocamos. Agora achava-lhes isto, agora aquilo, assim como um relógio. Foi marcando alternativamente a minha perdição e a minha salvação. José Dias despediu-se de nós à porta. Prima Justina dormiu em nossa casa. Iria embora no dia seguinte, depois do almoço e da missa, e recolhi-me ao meu gabinete, onde me demorei mais que de costume. O retrato de Escobar que eu tinha ali ao pé do de minha mãe falou-me como se fosse a própria pessoa. Combati sinceramente os impulsos que trazia do Flamengo. Rejeitei a figura da mulher do meu amigo e chamei-me desleal. Demais, quem me afirmava que houvesse alguma intenção daquela espécie no gesto da despedida e nos anteriores? Tudo podia ligar-se ao interesse da nossa viagem. Sancha e Capitu eram tão amigas que seria um prazer a mais para elas irem juntas. Quando houvesse alguma intenção sexual, quem me provaria que não era mais que uma sensação fulgurante, destinada a morrer como a noite e o sono? Há remorsos que não nascem de outro pecado, nem têm maior duração. Agarrei-me a esta hipótese que se conciliava com a mão de Sancha, que eu sentia de memória dentro da minha mão, quente e demorada, apertada e apertando. Sinceramente, eu achava-me mal entre um amigo e atração. A timidez pode ser que fosse outra causa daquela crise. Não é só o céu que dá as nossas virtudes, a timidez também, não contando o acaso, mas o acaso é um mero acidente. A melhor origem delas é o céu. Entretanto, como a timidez vem do céu, que nos dá a compleição, a virtude, a filha dela é genealogicamente o mesmo sangue celestial. Assim refletiria se pudesse, mas a princípio vaguei à toa. Paixão não era nem inclinação. Capricho seria o quê? Ao fim de 20 minutos era nada, inteiramente nada. O retrato de Escobar pareceu falar-me. Vi-lhe a atitude franca e simples. Sacudi a cabeça, fui deitar-me. Capítulo 119. Não faça isso, querida. A leitora, que é minha amiga e abriu este livro com o fim de descansar da covatina, de ontem para a valsa de hoje, quer fechá-lo às pressas, ao ver que beiramos um abismo. Não faça isto, querida. Eu mudo de rumo. Capítulo 120. Os Autos. Na manhã seguinte acordei livre das abominações da véspera. Chamei-lhes alucinações. Tomei café, percorri os jornais e fui estudar os autos. Capitu e prima Justina saíram para a missa das 9 na Lapa. A figura de Sancha desapareceu inteiramente no meio das alegações da parte adversa, que eu ia lendo nos autos. Alegações falsas, inadmissíveis, sem apoio na lei. Vi que era fácil ganhar a demanda. Consultei Dalós, Pereira e Souza. Uma só vez olhei para o retrato de Escobar. Era uma bela fotografia tirada um ano antes. Estava de pé, sobre a casaca abotoada, a mão esquerda no dorso de uma cadeira, a direita metida ao peito, o olhar ao longe para a esquerda do espectador. Tinha garbo e naturalidade. A moldura que lhe mandei pôr não encobria a dedicatória escrita embaixo, não nas costas do cartão. Ao meu querido Bentinho, o seu querido Escobar, 20/4/70. Essas palavras fortaleceram-me os pensamentos daquela manhã e espancaram de todo as recordações da véspera. Naquele tempo a minha vista era boa, eu podia lê-las do lugar em que estava. Tornei os autos. Capítulo 121. A catástrofe. No melhor deles ouvi passos precipitados na escada. A campainha soou. Soaram palmas, golpes na cancela. Vozes acudiram todos. Acudi eu mesmo. Era um escravo da casa de Sancha que me chamava. Para ir lá, senhor. Senhor nadando, senhor morrendo. Não disse mais nada. Eu não lhe ouvi o resto. Vesti-me, deixei recado a Capitu e corri ao Flamengo. Em caminho fui adivinhando a verdade. Escobar meteu-se a nadar como usava fazer. Arriscou-se um pouco mais fora de costume, apesar do mar brávio. Foi enrolado e morreu. As canoas que acudiram mal puderam trazê-lo o cadáver.